conversar das consequências das relações tóxicas nas crianças? Vocês viram o último vídeo da semana passada para entender agora o que são as consequências? Conto com vocês, vai lá no vídeo, se inscreve, deixa a tua opinião, tá bom? Quais as consequências das relações tóxicas na vida de uma criança? São muitas, queridos. Pais, se vocês criarem os seus filhos embaixo dessa loucura, que é o ambiente tóxico, onde ninguém pode ser ninguém, eles vão tender a não se caracterizar, a não se personalizar como indivíduo de maneira única. Então, presta atenção para entender se o seu padrão de conduta ele está sendo muito invasivo com relação ao seu filho. Mas como eu vou saber isso? Observe a criança. A criança, geralmente, ela perde a autonomia. Ela tem um excesso de culpa em tudo que ela faz. Ela nunca se acha devida ou adequada, porque ela nunca consegue corresponder à sua expectativa. E como nós pais somos os primeiros modelos das crianças de referência, de afeto, de amor e pertencimento, quando essa criança não se vê nunca admirada, aprovada ou estimulada, ela começa a se colocar à parte. A autoestima de uma criança, ela começa ainda no ventre materno. E como a Bíblia diz, a palavra de Deus, se você não tem fé, não faz mal. Leia como um livro de referência, que é o livro mais vendido que existe, né? A fé não tem a ver, não estou falando de religião, mas a ciência e a fé mostram a importância do autoconhecimento, da aceitação e do pertencimento. E quando nós aceitamos o outro, ele pode errar, ele não precisa ser perfeito. Pais tóxicos são perfeitos, inabaláveis e inatingíveis. Crianças despersonalizadas, crianças vulneráveis, crianças com dificuldade de socialização ou na repetição do padrão abusivo. Essas crianças, principalmente quando elas vão se desenvolvendo e na fase de adolescência, ela tem muita dificuldade ainda maior de pertencimento. Elas vão se aliar a grupos à parte. Então, sabe aquela coisa do grupo mais bagunceiro, do grupo que não estuda, do grupo que... qualquer coisa. Por quê? Porque ela não se sente capaz de arriscar-se e poder errar. Porque ela não se sente capaz nem de arriscar-se. Porque se ela se arriscar, ela tem 50%, como todos, de errar e de acertar.
E o erro é insuportável, porque ela já é totalmente inadequada, ela já é totalmente discriminada na sua própria casa. Se você sentiu isso dos seus pais, porque a gente repete padrão, fique atento. Você não precisa repetir a história da sua história. Pega só aquilo que é de melhor e vai se reconectando com a sua capacidade de ressignificação. No curso Pais que Transformam, nós trabalhamos direto essa capacidade. Sabe por quê? Porque você não pode mudar o que você não conhece. Como os filhos chegam para mim, porque como eu trabalho a família, eu dou suporte, e durante a pandemia eu voltei a atender adolescentes e jovens pela demanda de não pertencimento, pelas tentativas de suicídio exacerbadas em várias repetições, pela falta de pertencimento. Eu me senti precisando acolher, mas eu preciso acolher você, pai, para que você possa fazer o seu filho ter uma existência muito mais saudável, prazerosa, com sentido. Eu não tenho o poder que você tem. Ele veio para a sua história e ele está se sentindo um patinho feio. O pato para o cisne, ele pode não ser o mais lindo. O cisne para o pato também não vai ser o mais lindo. Mas quando um precisa se encaixar no contexto do outro, por não ter o seu próprio contexto, por mais lindo que pareça aos olhos do outro, ele se sente tão diferente, porque o que a criança quer não é o seu produto financeiro. Esse é uma consequência para que ela possa se sentir cuidada também, porque a falta desse recurso traz muitas dores. Mas o que ela quer é se sentir olhada com um olhar de desejo e aprovação para você, por você. Uma criança de pais tóxicos, de uma mãe tóxica, geralmente ela não tem contato desde a vida intrauterina, porque a pessoa tóxica é ela e ela. Ela coloca as pessoas em função dela. Muitas das vezes esses filhos até percebem essa demanda e toxicidade, mas dependendo da idade dessa criança, para ela não ficar disponível a uma relação de abandono, ela continua se sentindo não pertencente e abandonada. Mas ela faz uma estereotipação para que ela possa se encaixar ou no nicho do cisne ou do pato. Porque ninguém quer não pertencer, ninguém consegue não pertencer. Nós somos seres sociais e a maneira como seu filho vai se relacionar no contexto externo é como ele é tratado na sua casa. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Ainda há tempo. Muitas vezes você não tomou providência porque você não tinha consciência do que o acometia. Muitas das vezes você não vai conseguir ressignificar porque o seu nível de patologia está ascendendo. Mas você vai poder dizer para o seu filho o que você não consegue, ou seu filho, se estiver sendo cuidado e acolhido por pessoas que tenham significado para ela de amor, para ele de amor, ele vai poder ter uma nova referência. Mas o filho de uma pessoa tóxica, geralmente ele é impedido de viver relações saudáveis com outras pessoas. Sabe por quê? Porque isso vai despotencializar ou fazer os pais tóxicos descobertos, vulneráveis. Então, todas as pessoas que se aproximam dessa criança, que ela tenta buscar referência de amor e acolhimento,
são afastados da vida dela. Ela vai crescer, vai para a fase de adolescente, ela vai protestar da maneira como ela pode, ou ela vai se embutir nela mesma, e quando chega lá na frente, na escolha da sua família, adivinha o que vai acontecer com seu filho? Ele vai possivelmente engajar-se numa relação tóxica, porque é o padrão de relacionamento que ele conhece, e as pessoas vão se conectar através das suas dores. Então, vamos refletir. Faça, por mais dificuldade que você tenha, olhe sua criança com as qualidades dela. Deixe, se o seu filho não está conseguindo mostrar um novo para você, é porque ele sabe que vai ter reprovação. Então, começa, por mais difícil que seja para você, a pensar naquilo que você sentiu quando você não era nunca aprovado, e comece a mudar esse padrão de emoção e de pensamento. Eu tô aqui, estou junto com você. Eu quero muito responder a sua pergunta pessoalmente, de uma maneira assim, de doação mesmo, porque eu quero ver famílias mais estruturadas e mais significadas. Eu tô aqui, Psi em Família, paz que transformam. Um beijo no seu coração.